Boa noite. Esse é o segundo sermão dessa pequena série, a qual eu dei o título de Histórias de Graça. Transformado. Nós vamos refletir hoje sobre um personagem bíblico que foi chamado, trabalhado, tolerado, burilado, transformado pelo amor e pela graça de Deus. Ele foi um dos mais controvertidos discípulos de Cristo Jesus. Suas qualidades quase sempre foram ofuscadas por suas atrapalhadas, pelas suas frequentes vaciladas. Podemos dizer, sem exagerar, que esse personagem era impulsivo, egoísta, interesseiro, soberbo, grosseiro, sem cultura, inconstante, mas era também sincero, transparente, determinado e sempre pronto a aprender. As palavras de Cristo Jesus eram sempre um refrigério para o seu coração. E nós vamos perceber na vida desse homem uma história de real superação, transformação. Alguém que foi se tornando, com as provações e com as tentações, cada vez mais dependente de Deus. Eu me refiro a esse personagem. Pedro, também chamado Cefas, um discípulo com personalidade forte, daqueles perfis psicológicos chamados de sanguíneos ou até mesmo coléricos. Ele foi o primeiro discípulo a ser chamado por Cristo, juntamente com seu irmão André e mais os também irmãos Tiago e João, que eram primos de Cristo Jesus. Então eles formaram assim o quarteto inicial da igreja primitiva. Pedro, André, Tiago e João. Pedro, já no chamado, mostrou que era um homem que não pensava muito para ter atitudes e para falar. Ele estava pescando com André, Jesus passou, chamou os dois para serem pescadores de homens, como está mostrado aí no telão. Pedro não perguntou, não quis saber o que aquilo significava. A Bíblia diz que ele simplesmente largou tudo e seguiu a Jesus. Então ele era voluntarioso, ele era impulsivo. Ao longo da sua experiência com Jesus, Pedro manteve essas características que o diferenciavam dos demais discípulos. Ele era sempre o primeiro a falar. Ele era sempre o primeiro a responder a qualquer questão apresentada por Cristo. Ele era sempre o primeiro a tomar uma atitude, ainda que fosse uma atitude inadequada. Por exemplo, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14, 28. E pulou no mar impulsivamente, chegando mesmo a andar sobre as águas por alguns instantes. Mas amargou diante de todos aquela provação em que mostrou que a sua confiança em Cristo e o seu caráter precisavam ainda ser muito trabalhados, muito burilados. Mas ele não se deixava ficar atrás dos demais. Pedro parecia conhecer e estar inteirado a respeito de todos os detalhes da missão de Cristo. Ele falava pelos demais, tornou-se naturalmente um líder entre eles. Um líder meio tosco, mas um líder. Quando os outros não entendiam alguma coisa, era ele, Pedro, quem tinha coragem de chegar e perguntar: Senhor, explica-nos essa parábola. Foi ele quem tomou a palavra e fez a Jesus uma das perguntas mais importantes do Evangelho. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu haverei de perdoá-lo? 7? Mateus 18, 21. Em resposta, Jesus discorreu sobre a extensão do verdadeiro perdão e a necessidade de fazermos aos outros aquilo que queremos que eles nos façam a nós. Quando Jesus perguntou:
quem dizeis vós que eu sou? Quem respondeu, sem a menor sombra de dúvida? Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mateus 16, 15 e 16. E ponto final, sem hesitar, sem vacilações. Pedro parecia saber de tudo. Era também tremendamente ousado. Houve essa cena aí, quando Jesus começou a dizer para eles que teria que ir a Jerusalém, onde seria preso, morto e também ressuscitaria depois de 3 dias, a Bíblia diz assim: e Pedro, tomando a parte, chamou Jesus num cantinho e começou a repreendê-lo. Olhem a ousadia de Pedro. Começou a repreender o Salvador. Senhor, tem compaixão de ti, isso não pode te acontecer. Mateus 16, 22. E por causa disso, por não entender o plano do céu, mais uma vez passou um grande constrangimento, pois recebeu uma fortíssima reprimenda de Cristo Jesus naquela ocasião. Afastar Jesus de seu sacrifício pela humanidade era ser movido por Satanás, era cooperar com Satanás. E Pedro incorreu nessa situação. Sabem por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Na realidade, Satanás nunca quis que Jesus Cristo morresse. O que Satanás queria era que Jesus Cristo desistisse. Porque se Jesus Cristo desistisse da sua missão, pedisse de volta as suas vestes sacerdotais e, não suportando o sofrimento, voltasse para o céu, estaria lançando o caráter de Deus, a lei de Deus, no lixo do universo. E era tudo o que Satanás queria. Mas voltando a Pedro, as pessoas de fora reconheciam a liderança daquele discípulo. E as pessoas de fora também, quando queriam contato ou queriam questionar alguma coisa com Jesus, procuravam Pedro. E através de Pedro, eles então queriam chegar ao Mestre. Jesus mesmo perguntava algumas coisas diretamente para Pedro, pois Jesus sabia que Pedro não se negava a responder, Pedro não titubeava, Pedro não tinha papas na língua e Pedro era sincero naquilo que ele dizia, mesmo que ele estivesse equivocado. E Jesus parecia apreciar isso. Jesus aproveitava isso para dar a todos lições espirituais. Mas Pedro frequentemente também causava constrangimentos a Jesus e aos seus colegas discípulos. Como naquela ocasião em que ele perguntou de Jesus: olha só, mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso? Que recompensa teremos por isso? Mateus 19, 27. Vejam, ele não estava errado. Vamos parar para pensar, como seres humanos, evidentemente. Né? Para seguir a Jesus, todos eles tiveram que romper laços familiares, tiveram que abandonar as atividades profissionais, tiveram que deixar para trás suas propriedades, seus trabalhos, né? E se colocar à disposição de Jesus Cristo aonde quer que ele fosse. Então era compreensível que eles quisessem conhecer o que eles estariam ganhando com aquilo, que recompensa, que prêmio, que pagamento eles teriam, embora fosse uma pergunta inoportuna. Mas Pedro ali provavelmente estava verbalizando o que todos os outros também pensavam, só que não tinham coragem de perguntar. Mas Jesus amava Pedro. Jesus tinha um carinho especial por aquele discípulo, né? Um discípulo às vezes tão importuno, tão rude, mas que viria a ser um grande líder da igreja primitiva. Precisava apenas de transformação. E Jesus parece gostar muito de pessoas complicadas. Isso talvez, né, nos dê um certo alívio de saber. Houve um episódio extraordinário que está retratado aí na tela, um episódio bem no final já do ministério de Jesus e, de certa forma, um episódio misterioso que nós não compreendemos muito bem até hoje,
mas muito significativo. Foi uma teofania do céu, quando Jesus se transfigurou diante de seus discípulos, de alguns de seus discípulos, revelando assim de forma visível a sua divindade. Ali ele estava garantindo àqueles discípulos, aquele pequeno grupinho de discípulos, que ele realmente era um ente divino, vindo do céu. O próprio Deus também naquela ocasião se manifestou audivelmente, atestando a autoridade do seu Filho. O propósito daquela cena certamente foi mostrar uma parte da glória celeste, da glória de Jesus Cristo, para aquele círculo íntimo de discípulos, para que eles compreendessem definitivamente quem era Jesus. E ao vê-lo ali na sua glória, adquirissem então certeza e força para suportar tudo que eles teriam que suportar e enfrentar mais adiante, combatendo heresias, sofrendo perseguição e morte e estabelecendo a igreja primitiva. E naquele círculo reduzido de apenas 3 pessoas estava Pedro. Quem mais estava lá? Tiago, que logo depois morreria pela espada de Herodes. Esse Tiago não era o Tiago, meio-irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago. Esse Tiago aí era o Tiago discípulo, que também era primo de Jesus. Quem mais estava naquele grupo? O irmão de Tiago, João, o discípulo amado, também primo de Jesus, e que combateria heresias a respeito da natureza e da divindade de Jesus Cristo, e teria o privilégio de ver todos os grandes acontecimentos finais da história que ele então reportou no livro do Apocalipse. E então estava também Pedro, que viria a se tornar o grande líder da igreja nascente e da pregação. E mais uma vez, naquela cena da transfiguração, foi Pedro quem tomou a palavra e sugeriu construir ali 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, que apareceram naquela cena. E na última ceia, Pedro não queria que Jesus lhe lavasse os pés, pois ele não se considerava digno daquele ato do mestre. Mas quando Jesus lhe explicou o porquê, a ele quis que Jesus lhe lavasse não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro queria sempre mais, mas entendia pouco. Não apenas ele, mas provavelmente todos os demais. E não compreenderam aquela cena de humildade. Não compreenderam, tanto que, como relata João capítulo 13, versículo 12, dizendo assim: depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? E não tinham entendido. Pedro foi capaz também de demonstrar uma coragem impressionante quando cortou a orelha do servo do sacerdote que viera com a turba para prender Jesus. E mais uma última vez recebeu uma lição de amor de Cristo Jesus. Pobre Pedro não tinha a menor ideia do que ainda lhe estava por acontecer, e do quanto ele tinha que conhecer a si mesmo e conhecer ao Salvador, para poder então ser usado por Jesus. E daqui para frente, vocês conhecem bem a história. Jesus foi preso, Pedro o seguia de longe, então aconteceu um dos incidentes mais marcantes da vida dele, exatamente o que Cristo havia predito pouco tempo antes, quando ele voltou ao assunto da sua prisão e da sua morte. Jesus tinha dito que naquela noite o pastor seria ferido e o rebanho se dispersaria, e todos se escandalizariam por isso. Pedro novamente disse com toda a sua natural arrogância: Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu não me escandalizarei. Mateus 26, 33. E quando Jesus, então, na sequência, lhe disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante essa noite, 3 vezes me negarás.
E ele ainda mais uma vez respondeu, seguro de si: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E a Bíblia diz que todos os discípulos disseram a mesma coisa. E em 3 ocasiões, logo depois, confrontado por pessoas que ao vê-lo quiseram associar a sua pessoa a Jesus Cristo como seguidor, ele negou com firmeza, com grosseria e até com agressividade. Ele negou ao seu tão amado mestre, de um modo vergonhoso, ridículo, covarde. Provavelmente, como a maioria de nós o faria, sem nenhuma dúvida. Muitos de nós, irmãos, somos Pedros, sem consistência espiritual, sem alegria e certeza da salvação. E nos enganamos, não nos conhecemos a nós mesmos. O galo cantou e Pedro entrou na mais terrível depressão na qual um ser humano poderia entrar. Negou o seu próprio Salvador, aquele que ele considerava ser o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, a quem ele prometera seguir até a morte. Jesus morreu, os discípulos estavam fugidios, amedrontados, escondidos em uma casa, aguardando o que aconteceria, porque agora Roma iria cair matando em cima deles. Jesus ressuscitou. Marcos conta que um anjo apareceu a algumas mulheres junto ao sepulcro no domingo cedo e disse a elas que Jesus havia ressuscitado. Mandou então que corressem para anunciar aos discípulos e dissessem que ele, Jesus, queria encontrar-se com eles na praia do mar da Galileia. Mas especialmente o anjo citou: dizei isso aos seus discípulos e a Pedro. Vejam a consideração especial de Jesus por Pedro, ao enviar pelo anjo um recado especificamente, particularmente para ele. Imaginem o que Pedro sentiu quando soube disso. Quando as mulheres disseram tudo a eles, inicialmente eles não acreditaram, achavam que as mulheres estavam delirando e não fizeram nada. Mas Lucas diz que Pedro, ele não, ele correu até o sepulcro, achou o sepulcro vazio e viu os lençóis dobrados. Os sentimentos e emoções daquele discípulo deviam estar ali fervilhando no seu peito. Imaginem o estado de espírito dele, talvez angustiado, depressivo, na expectativa de como seria tratado por Jesus no reencontro, no reencontro com o Salvador, diante de todos. Será que Jesus iria repreendê-lo? Se houvesse de fato ressuscitado e se encontrasse com ele, iria repreendê-lo duramente? Ele, por certo, sabia que merecia. Será que Jesus lhe negaria um lugar no seu reino? Ele também, por certo, merecia essa condenação. E isso seria justiça. Mas a graça de Cristo Jesus, como eu falei há pouco, anda na contramão da justiça. A graça, às vezes, nos parece, como eu já disse, algo injusto. E é injusto. Aos nossos olhos, a graça de Deus é injusta. Se a graça fosse justa, se chamaria justiça. Novamente, vocês conhecem a história. Eles acabaram indo ao mar da Galileia, conforme combinado com Jesus, e esperaram pescando. Mas não conseguiram pescar nada. Jesus apareceu como tinha prometido, mandou que eles jogassem a rede. Eles pegaram 153 grandes peixes. Reconheceram então que aquele ali era o Senhor. Mais uma vez, foi Pedro, o único que se jogou na água e foi à frente de todos encontrar o Salvador. Jesus já havia preparado o alimento na praia para eles, e foi aí então que se deu um dos diálogos mais incríveis, mais conhecidos e significativos de todo o Evangelho, e sobre o qual eu quero terminar essas nossas reflexões de hoje. Eu vou ler na íntegra, já está aí no telão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter perguntado agora pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu comentar com vocês algo a respeito dessa expressão, tu me amas. Na língua grega, em que o Novo Testamento foi escrito, o amor era visto sob quatro ângulos distintos, diferentes. E havia quatro palavras, pelo menos quatro, havia mais, mas pelo menos quatro palavras principais para descrever o amor e que foram traduzidas por amor. Existia o amor eros. O que é o amor eros? O que era? É o termo grego para o amor sensual. Daí a palavra erótico. Esse é o amor físico, é o amor da carícia, é o amor da relação sexual. Esse amor, que é belo, é prazeroso, tem sido distorcido e pervertido pelo homem. Esse amor pode morrer com o passar dos anos, com o fim da beleza, com o fim do atrativo físico, ele pode morrer. É o amor citado em alguns trechos do livro dos Cânticos de Salomão. Não existe menção ao amor eros no Novo Testamento. A segunda palavra, que também é traduzida por amor, é o amor storge. O que é o amor storge? Esse amor é o amor familiar, é o amor no lar, é o afeto que une o marido à sua mulher, bem como une os pais aos filhos. Então, em um lar onde reina a harmonia, o amor que está em ação ali é o amor storge. Esse amor também pode morrer. Esse amor é citado por Paulo em Romanos e também na segunda carta de Paulo a Timóteo. Existe uma terceira palavra no grego para amor, que é o amor filéu, muito conhecido. Esse é um amor nobre, mas ele é mais usado para amizade, amor fraternal, amor social. Se você possui boas e verdadeiras amizades, o que está em evidência ali é o amor filéu. Esse amor também pode morrer. Esse amor é citado por Tiago em alguns trechos da sua carta. E a quarta palavra grega para denotar amor é ágape. O que é o amor ágape? Esse sim, esse é o amor maior. Esse amor é o amor que tem origem no próprio Deus. Deus é a revelação desse tipo de amor, o amor ágape. Esse amor é incondicional. Esse amor não espera nada em troca. Eu não preciso esperar que alguém me ame para poder amá-lo. Aliás, com esse amor é possível amar até os nossos inimigos. Esse amor é infalível. Esse amor é eterno. Esse amor não acaba. Esse é o amor citado na maior parte do Evangelho. Esse é o amor, por exemplo, daquela linda poesia de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Então são essas, no telão aí, as quatro palavras gregas para expressar esse sentimento. É bom salientar que todos os seres humanos possuem, por natureza, capacidade de amar com esses três primeiros tipos de amor já mencionados: o amor eros, o amor filéu e o amor storge. Entretanto, o amor ágape nós só adquirimos quando nós nascemos de novo. Ou seja, o amor ágape só passa a operar na vida do homem
quando ele se torna templo do Espírito Santo. Agora vamos voltar àquele diálogo fantástico de Jesus com Pedro e descobrir que tipos de amor foram mencionados ali. Se você for procurar aí uma tradução, uma Bíblia no grego, transliterado, em que você possa acompanhar, você vai descobrir isso aqui. Olhem só que coisa fantástica. O mesmo texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Jesus usou o amor ágape, o amor perfeito, o amor de Deus. Simão, filho de João, tu me amas com amor ágape? E me amas mais do que esses outros? Aí Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas aqui Pedro usou filéu, não usou ágape. Então foi como se Jesus perguntasse: Simão, filho de João, tu me amas com amor ágape? E ele dissesse: Senhor, sinto muito. Tu sabes que eu te amo, mas te amo com amor filéu. Amor de amigos. É um amor que falha, não é? E Jesus lhe disse então, Jesus não se importou com a resposta dele. Jesus disse: então, apacenta os meus cordeiros, cuida da igreja, cuida dos teus irmãos. E aí tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas com amor ágape? Novamente. E novamente Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas o máximo que eu consigo é com amor filéu. Tu viste o que eu fiz contigo ao longo de toda a nossa experiência juntos? Tu viste o que eu fiz na noite em que tu foste preso? Então tu sabes mais do que eu só consigo te amar com amor filéu, não com amor ágape. E aí o que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus: ok, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, cuida da igreja, né? Pela terceira vez, então, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas com amor filéu? Aí Jesus entendeu, que ele já tinha entendido, mas Pedro entendeu que Jesus percebeu que ele era incapaz de amá-lo com amor ágape. Aí Jesus trocou a expressão. Ok, Pedro, então já que tu não me amas com amor ágape, tu me amas com amor filéu? E Pedro ficou triste, né? Pedro entristeceu-se e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só te amo mesmo com amor filéu. Eu sou incapaz de te amar com amor ágape. E Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida da igreja. Dá para fazer inúmeros sermões e reflexões a partir desse simples diálogo de Jesus com Pedro ali diante dos demais discípulos. Mas a reflexão que eu quero deixar com vocês hoje à noite é a seguinte: na conclusão daquela conversa, Jesus finalmente aceitou o amor filéu de Pedro. É incrível, mas Jesus aceitou aquele amor incompleto, imperfeito, humano, apenas fraterno. Jesus aceitou. Mas Jesus só fez isso quando Pedro reconheceu finalmente a sua mais completa e absoluta imperfeição e falta de méritos. Pedro foi extremamente honesto com Jesus, esquecendo todos os defeitos que ele apresentou durante a convivência com Jesus por 3 anos e meio. Naquele momento ali, ele foi extremamente virtuoso, ele foi extremamente honesto, teve coragem de dizer para Jesus: não, Senhor, eu não te amo com amor ágape, eu não tenho condição, não tenho essa capacidade, eu só te amo com amor filéu. Embora ele dissesse isso com muita tristeza: Senhor, sinto muito, não consigo te amar com amor ágape. Jesus aceitou essa imperfeição confessada por Pedro. Tá bom, Pedro, eu aceito teu amor filéu. Eu conheço a tua imperfeição.
E fico feliz porque agora tu também conheces. Tu também estás consciente da tua imperfeição. Um dia eu sei que tu vais me amar com amor ágape, não tenho dúvidas. Tu vais crescer na graça, tu vais crescer na santificação, tu vais ser líder da minha igreja nascente. Mas, enquanto isso, enquanto tu só me amas com o amor filéu, cuida dos teus irmãos de fé. Por 3 vezes Jesus lhe disse para que ele, com todas as suas falhas evidentes, cuidasse da igreja, apacentasse, pastoreasse as suas ovelhas. E Jesus aceitou Pedro do jeito que ele era, do jeito que ele estava, porque Jesus sabia que Pedro não permaneceria assim. Por que é que Deus nos aceita do jeito que nós somos? Essa é uma pergunta profunda. Por que é que Deus nos aceita do jeito que nós somos? Deus nos aceita do jeito que nós somos porque Ele sabe que nós nunca vamos ser do jeito que deveríamos ser. Nessa vida não alcançaremos essa perfeição completa em Cristo Jesus. Cresceremos na graça? Sim. Cresceremos na santificação? Sim. Mas o toque final de perfeição vai ser dado na volta de Jesus, com Ele já visível nas nuvens do céu. Enquanto isso, essa é a luta do cristão. Não é porque somos imperfeitos que vamos nos conformar com a nossa imperfeição. Não. Temos que buscar vencer as nossas falhas. E Pedro fez isso. Fez isso. No seu trabalho de pregação e de liderança da igreja, ele ainda erraria várias vezes, ainda causaria alguns constrangimentos pelas suas atitudes vacilantes em relação aos gentios. Seria até repreendido publicamente por Paulo, mas seria humilde. Jesus Cristo praticaria milagres através de Pedro. As pessoas iam tocar nas vestes de Pedro, ou a sombra de Pedro ia passar sobre as pessoas doentes e elas seriam curadas. Olhem o poder que Deus manifestaria através daquele Pedro tão imperfeito. Num único dia, ele faria sermão e num único dia converteria 3.000 pessoas. Teria o seu caráter aperfeiçoado e finalmente impregnado agora de amor ágape. Ele morreria de cabeça para baixo. Morreria pela pregação do Evangelho puro de Cristo Jesus. Irmãos, que isso nos sirva de estímulo. E mesmo em meio às nossas imperfeições, às nossas falhas, às nossas quedas, que são muitas, nós nos levantemos sempre e sejamos humildes, cresçamos na graça e na santificação e nos coloquemos à disposição do Mestre, pois todos nós temos o dever de ajudar a apacentar, a cuidar do rebanho de Deus. Amém.